nosso programa Tudo Posso começa agora, feito especialmente para você. Aliás, eu estou esperando aquele e-mail para você mandar a sua sugestão, fazer o seu comentário, aquela receitinha predileta, receitinha de família para a gente fazer aqui também no nosso programa. E saiba que todos os dias a gente tem sempre uma dica super bacana para você. Hoje, por exemplo, a gente vai enfatizar a moda. A gente começa falando de acessórios, sabe por quê? Você pode aprender qual é a mulher que não gosta de colares, de brincos, enfim, de acessórios super bacanas, mas você tem sim como saber qual é o acessório ideal para o seu tipo de rosto, de cabelo, enfim. Você vai aprender isso nos mínimos detalhes. Também vai conhecer uma exposição fantástica de Zuzu Angel, que você precisa sim conhecer um pouco mais da história dessa mulher maravilhosa. Na nossa culinária, gente, adivinha? Ioiô hoje traz panqueca fricassê de frango. Olha só, de dar água na boca, né? Você não pode perder um item dessa receita, porque é muito legal e eu tenho certeza aí que vai inovar o seu cardápio. Mas agora a gente vai falar de um assunto interessante, porque cerca de 40% dos empregados norte-americanos têm idade superior a 45 anos, como apontam pesquisas. Já no Brasil, a pesquisa feita pela PricewaterhouseCoopers aponta que os profissionais nessa faixa etária não passam de 24% da força de trabalho, um número que deve crescer nos próximos anos. E isso se as empresas finalmente superarem os preconceitos contra os trabalhadores mais velhos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a consultora e palestrante Fádua Sleiman. Tudo bom, Fádua? Bom dia. Prazer recebê-la no nosso programa. Muito obrigada. Um assunto bem interessante, por quê? Porque o mercado de trabalho mostra uma diferença aí entre o conceito nos Estados Unidos e no Brasil. Por que acontece isso? Bom, nós temos que pensar que a relação de trabalho está se modificando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil, tem um ponto favorável para esse crescimento, que é o quê? A faixa etária, a nossa longevidade tem crescido. Até então, nós tínhamos longevidade até 65 anos, hoje nós estamos de 70 para homens e 75 para as mulheres. Então, significa que as pessoas vão, claro, trabalhar muito mais tempo e vão morrer mais tarde. Então, nós temos a questão de que o padrão de vida para aquelas pessoas que deixam de trabalhar, ele começa a ficar complicado, fica difícil. Isto é, nós deixamos de trabalhar, mas os nossos custos ainda continuam são mais caros, né? Não é verdade? Tem um outro fator que temos que lembrar, que os filhos hoje estão saindo de casa mais tarde. E muitos pais pagam ainda todas as despesas da família, inclusive os estudos dos filhos. Quer dizer, os filhos estão retardando em sair de casa porque justamente é caro manter a sua própria casa, o seu próprio apartamento, o custo de vida. Então, eles ficam na casa dos pais, que os pais ainda bancam isso. Então, o dinheiro da aposentadoria já não basta como acontecia anos atrás, é verdade? Então, o que acontece? Mesmo que também as pessoas... Hoje, atividade mental, atividade física, com certeza contribui também para a longevidade. As pessoas antes paravam de trabalhar aos 50 anos. E o que, hoje... na verdade, se você for pensar em termos de experiência, porque, claro que hoje está tudo muito mais informatizado, as pessoas estão se capacitando muito cedo com tudo que mudou, mas também tem que se considerar o quê? Que uma pessoa aí com 45 anos, literalmente, tem muito conhecimento, tem muita experiência de vivência mesmo. O jovem pode ter o conhecimento técnico, mas às vezes ele não tem essa vivência do dia a dia da empresa. Então, eu vejo, né, da forma que apontou aí, que os Estados Unidos valorizam muito mais isso do que o Brasil. O próprio Brasil, exatamente. Essa pesquisa da White Price House, ela é bem pertinente. Ela realmente, mas nós estamos importando já esse modelo americano, estamos passando... Você acha que daqui a uns anos o Brasil vai passar a valorizar mais esse profissional? Eu acredito que isso já vem acontecendo de uns 2, 3 anos para cá, porque existe oferta de emprego, vagas no mercado de trabalho, mas elas não são preenchidas. Porque pela falta de capacitação dos profissionais. O jovem, como você mesmo disse, ele pode ter o expertise, ele pode ter a técnica, mas não tem essa vivência. O conteúdo, vamos dizer, de currículo da faculdade, do curso que fez, mas ele não tem a vivência daquela situação. Lidar com o cliente, né? Lidar com o outro, isso é muito importante. As empresas, o ponto nevrálgico
para uma evolução ou desenvolvimento das empresas justamente é o atendimento ao cliente. Já a pessoa de mais idade, mais velha, digamos, porque hoje 60 anos é jovem, 70 anos ainda é jovem, com certeza, já não consideramos, apesar de ainda ter a terminologia melhor idade, mas as pessoas de 70 anos são extremamente jovens. Qual é, como diz você, o ponto de equilíbrio? Vamos sim ter essa sabedoria, a criatividade, essa energia do jovem e a sua expertise, que está saindo fresquinho. E oxigenar também, né? Oxigenar, trazer gente nova para a empresa, mas também estar ligado à orientação, à sabedoria, à experiência de um pessoal mais jovem, do mais velho. Agora, o que está ocorrendo também é que as mulheres, elas também estão voltando, estão sendo inseridas no mercado de trabalho, porque muitas delas já criaram os seus filhos, ou muitas deixaram de trabalhar para poder cuidar da família, agora elas querem retomar. E até porque se capacitaram, de repente foram fazer uma universidade mais tarde. Exatamente. Né? Hoje nós voltaram temos... para o mercado de trabalho já com um conhecimento a mais, né? Então, tem que se valorizar também esse profissional. Você acredita que nos próximos anos a gente vai ter aí um aumento de vagas para essa faixa etária? Eu acredito que sim. Já está havendo, muitas empresas estão de olho nesse pessoal acima de 45 anos. Então, as pessoas de 45, 50 já não vão parar de trabalhar, elas vão mudar a sua opção de trabalho. Então, eu acredito de que forma isso? Porque, por exemplo, em algumas empresas, somente nas multinacionais, os colaboradores são obrigados a se aposentar depois de 35 ou 40 anos, dependendo da empresa, principalmente as empresas americanas. Sim. Depois de 35 anos, os seus colaboradores são obrigados a se aposentarem pela empresa. Isso faz parte da filosofia. Por quê? Até para dar chance para outros que vêm aí. Mas eu acho que uma coisa também interessante que vem, quando a gente tem até um exemplo de profissionais que aqui, de repente, não são valorizados. Empresas americanas vêm e vem um profissional que tem 27 anos de empresa, que tem um histórico, que tem uma credibilidade e estão sendo levados para fora. Por que isso acontecendo? Porque justamente as empresas, o Brasil como ainda continua no olho do crescimento mundial, as empresas que querem ter, que fazem seus investimentos no Brasil, que querem vender para o Brasil, eles passam a recrutar esses talentos de 50, 55, de 60, para que os americanos, os europeus, os chineses possam entender qual é a cultura do brasileiro. Eu estou torcendo e acredito que o Brasil possa valorizar esse pessoal, essa mão de obra de os quarentões, cinquentões, acima dos 45 anos, porque é muito importante para o nosso país. E como disse você, vamos reter o nosso país para que eles não vá para o exterior. Falta ainda, nós sempre pensamos na cultura jovem. O Brasil é o país do jovem. O jovem pode tudo e nós já não temos mais aquele jovem. Muitos dos jovens já estão ficando nós que éramos jovens. Idosos, Eu lembro dos anos 70, né? Nos anos 70, o jovem, o Brasil do jovem, eu me sentia poderoso. Nós éramos jovens naquela época. O Brasil já não é mais o país onde a maioria da população é constituída de jovens. Nós somos mais maduros, nós vamos envelhecer. É um país caro, porque à medida que você envelhece, você já não contribui como contribuía antes, a questão da previdência privada, mas é a hora, sim, de valorizar cada vez mais essa mão de obra acima de 45, 50 anos, e o Brasil está atento a esse público. O bom é saber isso, né, que está atento, porque o mercado de trabalho aí também tem isso. Essas pessoas maduras, vamos dizer assim, passaram aí por uma crise de não ter espaço no mercado de trabalho, de não ter novas oportunidades. Ser velho, né? Agora já não, velho, agora eu quero esse velho para minha empresa. Eu quero esse maduro, né? Maduro profissionalmente, inclusive, para a minha empresa, para somar, para contribuir para o crescimento da minha empresa. E porque sai barato, porque se eu vou barato, no sentido, o que as empresas atentaram? As pessoas maduras, elas já têm experiência, não precisa ser, elas se recapacitam, mas elas já têm toda essa expertise. E o tempo que eu vou levar para treinar e capacitar essa mão de obra jovem é caro. Então eu vou investir naquele que já tem essa sabedoria. E isso é uma excelente dica aí para você que está exatamente nessa fase, para aproveitar essa oportunidade, voltar para o mercado de trabalho e fazer a diferença aí no nosso país, contribuir para o crescimento. Então tá dada a dica para você. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho você vai saber mais sobre moda. A gente volta já.